Tudo começa com uma garota chamada Arias se preparando para viajar. No dia seguinte, ela deixa uma mala cair e uma senhora conta que também já fez essa viagem. 5 dias com apenas estudantes. Arias parece bem distraída e um ladrão pega a bolsa dela. Surge um cara que derruba o ladrão e recupera a bolsa. Os robôs policiais aparecem e identificam um cara desmaiado e o outro que diz que fez ele desmaiar. Então levam ele por considerá-lo perigoso. Outras pessoas vão aparecendo, estão todos se reunindo para a viagem. Arias vê a reunião e chega se desculpando pelo atraso. Quando perguntam o nome dela, ela diz até que ama poesia, nunca esquece quem conhece e que dizem que ela não presta atenção ao seu redor, mas ela não entende por quê. Era só para falar o nome. Todos ali serão a equipe B5. Os professores vão levá-los até o planeta Mecpa e deixá-los lá por 5 dias. Apenas 8 estudantes. A equipe é formada aleatoriamente, então eles não se conhecem. Cada equipe tem uma missão, e a deles é levar uma criança de 10 anos junto. A Funícia, que é irmã de Kiteri. Funícia tem Bigo, uma marionete que transmite pensamentos para a voz de um personagem de desenho animado. É tipo ventriloquismo, mas com seus pensamentos. O estudante que faltava era Kanata, o rapaz de antes. Ele já chega dizendo que é o capitão, mesmo que tenham que votar em um capitão. Então já fica a candidatura antecipada. Colocando os trajes de viagem, Arias tenta se enturmar, mas Kiteri parece não ser de muitas amigas, e Yunhua parece ser bem tímida. Começam a falar sobre precisar de um capitão, e que Kanata não pode ser. Kiteri diz que veio só pela nota, não quer amizades, mas Arias diz que quer ser amiga de todos. A viagem começa e Kanata tem uma lembrança com seu professor. Ele não queria ir para o espaço, queria focar no atletismo, mas por forte influência de seu pai. Foi o professor quem o incentivou e disse que ele deveria tentar tudo e depois fazer o que realmente gosta. Arias vem agradecer por ele ter recuperado sua bolsa e oferece tangerina congelada como recompensa. Ele pensa que isso é coisa de vó, mas aceita e conta para ela que seu sonho é se tornar um explorador espacial, ter uma nave e ir para um planeta desconhecido. Talvez ele esteja herdando os desejos de seu professor. O sonho era dele, mas ele faleceu em um acidente. Eles chegam no planeta Mecpa, e quando todos desembarcam, o professor vai embora dizendo que voltará em 5 dias. Tudo parecia bonito e diferente, até que percebem uma esfera estranha que está se expandindo. Luca decide se aproximar dela, mas de repente é engolido. Os outros até tentam correr, mas de nada adianta. A esfera vai engolindo um a um. Kanata se lembra do dia do acidente, em que seu professor disse que quando as coisas parecerem sem esperança, ele deve ser forte. Estão todos flutuando no espaço, sem comunicação com a escola. Eles veem uma nave e têm energia suficiente nos propulsores para recuperarem o que der de bagagem e chegarem até ela. A nave parece não ter ninguém a bordo, mas seus sistemas ainda funcionam, inclusive o de gravidade. Quando todos se reúnem numa sala, percebem que falta Arias. Ela está longe, com os propulsores desativados e o comunicador também. É muito arriscado ir salvá-la, mas Kanata tem um plano. Mesmo que só tenha energia para chegar até ela, eles puxam os dois de volta com um cabo. Zek parece bem inteligente e passa instruções para Kanata. Ares já está apavorada, mas vê Kanata chegando. O problema é que o cabo não é suficiente. Motivado por seu professor, dizendo que ele vá ao espaço, Kanata desconecta o cabo e consegue segurar Arias. Ele usa o propulsor até acabar a energia e conta com a inércia para o resto. Ugar diz que estão 5 graus fora do curso, vão passar direto pela nave. A esperança de todos parece que se vai, mas ao ver as irmãs dando as mãos, Zek tem uma ideia. O resgate dá certo. Todos fazem uma salvação dando as mãos e trazem os dois de volta para a nave. Zek dá más notícias. O planeta de frente com eles não é Mecpa, é um planeta coberto de gelo. Eles também estão muito longe, mais de 5.000 anos-luz de casa. A chance de resgate é quase nula. Kiteri pensa em voltar na esfera para serem mandados de volta a Mecpa. Apesar de parecer um bom plano, ninguém sabe onde a esfera está ou como encontrá-la. Luca pensa que deve ser um teste, uma simulação. Poderia ser, mas se não colocassem o capacete quando a esfera chegasse neles, poderiam ter partido dessa para melhor. A escola não faria algo tão perigoso. A identidade de Zek é revelada. Um estudante colegial super gênio com 200 de QI que tem até licença para pilotar naves.
Ele diz que a nave pode sim viajar, mas demoraria 3 meses para voltarem, e os suprimentos que eles têm devem dar para apenas 3 dias. Mesmo calculando se diminuírem o peso, não tem suprimentos suficientes. Ugar diz que não há esperança, e Zek se irrita. Kanata conta que uma vez ficou preso numa montanha apenas com estudantes também. O professor se sacrificou para salvar um deles. Eles quase desistiram muitas vezes, mas sempre encorajaram uns aos outros e sobreviveram por 7 dias até chegar o resgate. Por isso todos ali devem se unir. Um a um eles vão se apresentando, até Yunhua com sua timidez dizendo não ser boa em nada, e Ugar que quase sai dali, mas é segurado por Funícia. Eles começam a arquitetar um novo plano, encontrar planetas e estocar comida e água enquanto passam por eles até chegarem em casa. Zek encontra uma rota que será de 5 planetas. Kanata diz que a chance é de 50-50, mas melhor tentarem isso do que desistirem. Todos sempre acham que o coitado só diz o óbvio, mas um pouco depois, eles até dizem que ele pode se sentar na cadeira do capitão. A primeira tarefa dele é dar um nome para a nave, e lá dentro tem uma placa com a palavra Astra, que segundo Zek significa estrela. Esse é o nome da nave então. Astra. Chega a hora de descer no primeiro planeta, que parece bem amigável, até que vêm criaturas que ficam por lá. Parece um dragão com cabeça de tartaruga, e Ares sugere chamar de Targão. Kanata pensa que agora ele tem que ser um líder confiável e separa todos em equipes. Uma para preparar a nave, outra para conseguir comida e outra para conseguir água. Ele sabe bastante sobre coisas comestíveis na Terra, mas ali no planeta é bem diferente. Pelo menos Charcy conhece algumas espécies de outro sistema que parecem com aquelas. Os Targões parecem não conseguir descer para a floresta, mas existem muitas criaturas no local que assustam muito Kiteri, mas não são problema para Charcy. Luca e Kanata já conseguem coisas parecidas com espadas e lanças, e Arias encontra uma planta que parece um pula-pula. Kiteri pensa ser a única levando as coisas a sério, e ao tentar colher algo é lançada, mas para sua sorte é tipo um paraquedas. Mas não é hora de relaxar, é hora de coletar. Na nave, Zek parece um pouco preocupado. Kanata diz que amanhã irão caçar animais selvagens, e enquanto discutiam sobre ir ou não, aquela esfera do começo aparece novamente e todos saem correndo, guiados por Ares que diz lembrar o caminho por ter memória fotográfica. Todos saem de lá e a esfera parece ter sumido. Pensam se ela os levaria de volta a Mekpa, mas Kanata diz que provavelmente não, porque ele viu dentro da esfera e era apenas o espaço. Começam a pensar muito sobre isso e Kanata vai logo comer sem nem saber se é comestível. Ficar com fome e pensando naquilo que não tem resposta é a pior coisa para ele. Kiteri fica brava dizendo que Charcy seria um capitão bem melhor, e Kanata se propõe a capturar um Targão para ela aceitar ele como capitão. Zek diz que ela não mudou nada e que deve ter perdido muitos amigos por ter essa personalidade, e ela fica brava dizendo que não precisa de amigos e que ninguém dali é amigo dela. Diz até que Funícia não é sua irmã de verdade. Zek é amigo dela de infância e conta que ela não tem pai e a mãe é uma médica muito ocupada. Tendo sido criada por funcionários, ela ficou egoísta e não sabe lidar com pessoas. Também não soube lidar com ter uma irmã de repente. Certo dia, a mãe dela adotou a filha de uma amiga falecida e disse que Kiteri deveria cuidar dela. Foi difícil para Kiteri, que nunca teve atenção da mãe e pensa que não a ensinaram a amar. Funícia vai na árvore trampolim de antes e descobrem que ela é assim porque pode esticar. Agora, na altura que está, Funícia vira alvo fácil para os Targões. Kanata não mede esforços e começa a mostrar que tanto tempo em atletismo serve para algo. Mesmo sem os sapatos anti-gravidade ele consegue. Zek lembra de ter visto sobre Kanata uma vez. Ele é um atleta de decathlon. O Targão começa a voar com Funícia e Kanata se via sem ter o que fazer até que encontra o que parecia uma lança que Luca tinha deixado para trás. Com um arremesso ele acerta o monstro e Funícia é solta em outra árvore. Quando ele pula para resgatar a garotinha, de tanta exaustão ele desequilibra. Kiteri, que tinha corrido, consegue terminar o salvamento usando aquela espécie de planta que ela conheceu antes, que é como um paraquedas. Kiteri vem desesperada pedir desculpas e Funícia diz que a culpa foi dela mesma, não de Kiteri. Ela queria pegar uma flor que viu igual a de Kiteri. Ela pede desculpas para todos e se emociona bastante, dizendo que não conseguia ser honesta nem lidar com amigos. Alguns vêm elogiar Kanata e ele revela que seu pai era um atleta de classe mundial, mas que se aposentou cedo por uma lesão.
Desde então, ele meio que forçava o próprio sonho no filho, mas tudo mudou quando conheceu aquele professor e se interessou pelo espaço. Pensando que se fosse mais forte teria salvado o professor, ele implorou para seu pai treiná-lo novamente, mas não pretende competir, pretende seguir o sonho do professor. Zack diz que também pretende ser um explorador espacial, quer ir na nave de Kanata. Charcy também gostaria. Ele diz que assumiu um risco por conta própria e que não pode ser o capitão, mas Charcy diz que poucos podem tomar e executar decisões críticas sem hesitação. Todos concordam que Kanata deve ser o capitão. Charcy pode ser o segundo no comando. Aceitando o cargo, ele já quer que levem o Targão para a nave. Zack contou para Kanata que o comunicador da nave foi destruído propositalmente e agora ele fica pensando quem das pessoas da nave poderia ter feito isso. Agora ele está observando todos da nave um a um, mas ainda não tem nada suficiente que o faça suspeitar de alguém. Arias, Charcy e Zack não fizeram nada suspeito, não que ele se lembre. Ele continua observando cuidadosamente todos na nave e pensa que ninguém tem motivos para fazer algo assim. Ou será que tem? Agora todo mundo ao mesmo tempo que parece suspeito, não parece. Ugar se mostra solitário e até meio egoísta, dizendo que nunca teve um companheiro em 17 anos. Kanata resolve que é melhor não perder tempo pensando em algo que não vai resolver. Logo eles vão chegar no segundo planeta e estão todos conversando. Arias foi transferida para a escola em junho e Funícia foi adotada em junho. Funícia conta que na mesma noite que foi para o orfanato, chegou alguém de óculos escuros falando que ela seria adotada. Ela lembra dele dizer algo sobre a Animaroide B5, o Bigo. Também acha que ele disse, coloque-a no B5 e vamos iluminá-los. Ninguém entende muito, mas Kanata pensa que ela pode ter entendido errado. B5 é a equipe deles, dos estudantes, e em vez de iluminá-los, ele pode ter dito eliminá-los. Agora parece ter sido tudo um plano. Ares e Funícia chegando ao mesmo tempo, todos sendo colocados na mesma equipe, como se fossem escolhidos. Ugar aparece e diz que seu pai é vice-diretor da escola, e não se surpreenderia se fosse verdade, já que o pai dele tem vergonha dele. Zack e Kanata resolvem revelar para todos que parece que alguém da nave destruiu o comunicador propositalmente. Parece um bom plano colocar alguém infiltrado ali para garantir que todos os outros não consigam voltar para casa. A situação fica complicada, já que todos podem desconfiar de todos e ninguém pode provar nada para ninguém. O que quebra o clima é o estômago de Ares roncando. Assim todos resolvem fazer um lanchinho da tarde. Kiteri se desculpa por ter perdido a cabeça antes e todos começam a pensar se existe algum motivo para alguém querer se livrar de todos eles ao mesmo tempo. A situação fica pior ainda, porque se a esfera fizer parte do plano, aquele que deveria acabar com os outros também foi pego, o que significa que essa pessoa não liga nem para a própria vida, então fica muito mais fácil para quem quer dar fim em todos. Muita coisa começa a acontecer de uma vez só. A tubulação de água explode, a energia oscila, o gerador de gravidade para. Charcy mostra algumas pedras do espaço dizendo que devem ter sido atingidos. Pode ser mesmo, já que o sistema de defletir elas está desligado. Kanata pensa rápido para que todos ajam e resolvam o problema da nave o mais rápido possível. A coitada da Yunhua não consegue nem controlar seu traje direito. Zack diz que vai demorar um pouco para arrumar tudo, tem mais buracos na nave. Surge um problema ainda maior. Astra está sendo puxada para a gravidade do novo planeta, e eles têm aproximadamente 9 minutos de acordo com os cálculos de Zack, o que não é suficiente para consertar a energia da nave. Parecia ser o fim, mas Arias encontrou um gerador de emergência e Ugar encontrou alguns cabos para conectá-lo. Kanata distribui tarefas para todos, vão dar um jeito de sair daquela situação. Yunhua não ativou seu capacete e quase se afoga, mas Kiteri entende um pouco de medicina e age rápido para ajudá-la. Yunhua tem uma lembrança triste, talvez com a mãe, dizendo que se ela não consegue fazer nada direito, é melhor ficar fora de vista. Ela fica se recuperando enquanto todos agem. Depois de muitos esforços para conectar tudo, um tipo de pássaro alienígena atrapalha todos. Um sistema de segurança da nave não deixa gerar gravidade se tiver algo flutuando. Ugar pede a pistola de cola. Ele diz que aprendeu a atirar sozinho e não devem esperar muito, mas consegue dar um jeito. Depois da gravidade voltar, Zack dá seu melhor pilotando a nave e eles conseguem restabelecer tudo. Luca diz que Ugar foi incrível na mira, imagina se ele tivesse uma arma mesmo. Alguém diz para ele parar de delirar, armas foram banidas já tem um século. Ugar abre uma maleta e lá tem uma pistola, mas que não parece ser de cola. Quase prontos para explorarem o novo planeta, estão conversando e pedem a opinião de Kanata. Ele diz que não podem ficar pensando muito e duvidarem uns dos outros. Faria o trabalho em equipe ruir. De agora em diante, todos, incluindo ele, estão proibidos de tentar procurar o inimigo.
O planeta de agora tem uma espécie de musgo e ficam preocupados se vão encontrar comida. Resolvem se separar em 2 equipes e encontram algo. Zack fez um radar que verifica se é comestível. O radar aponta que aquilo é delicioso e Kanata resolve provar. Realmente é muito bom e eles resolvem pegar várias para a viagem. O outro grupo consegue encontrar água. O planeta tem cactos que estão cheios dela. Algumas carcaças e o formato de seus dentes revelam para Charcy que tem animais herbívoros por ali, mas se eles foram abatidos, talvez hajam carnívoros. Não demora muito para que apareça um bicho, mas aquele é bem amigável, até se oferece para ser a carona dos exploradores. Em troca de algumas plantas, eles levam todos dali de volta para a nave. Kanata sente um cheiro ruim e pergunta se foi Kiteri. Eles descobrem que vem daquelas que chamaram de plantas doces. Elas estragam bem rápido, não vão poder armazenar. Não conseguem muito, já que apenas algumas plantas são comestíveis e adequadas para armazenamento, talvez 3 dias de suprimentos. Kanata diz que devem procurar por animais também. E outra coisa, vão cortar suas refeições em 30% e economizar água. Por enquanto não tem mais banho nem roupa lavada. Luca faz uma piada sobre Unhwa parecer comer muito. Ela já tinha sido chamada de inútil por Ugar quando começou a pegar várias plantas iguais, sem saber se poderiam comê-las. No outro dia, ela some deixando um aviso que deveriam deixá-la naquele planeta. Todos saem para procurar, e Ugar diz para Luca que também já disse coisas parecidas, garota grande, por exemplo. Ela sai por aí e tem uma lembrança daquela mulher dizendo que mesmo tendo sido escolhida para cantar na peça da escola, ela vai ter que sair e pegar um papel menor. Ela iria acabar fazendo errado. Kanata encontra ela, mas de alguma forma ela joga ele longe. Na conversa, descobrimos que ela se acha inútil e não quer aparecer, mas é tão grande. Ela até usa a franja para esconder o rosto e usa o óculos que não é de grau, apenas para manter a franja longe dos olhos. Ela foi criada de forma que chamar a atenção, falhando ou tendo sucesso, é inadmissível. Ela não quer se destacar por nada, quer ser invisível. Alguns dos estudantes estão reunidos e demoram demais para perceber o perigo. Tem plantas no planeta que liberam esporos que podem fazer mal para quem respira. Kanata e Unhwa veem um bicho caindo, mas não entendem. Ela encontra uma planta que depois de comer deixa o bicho são e salvo. Charcy tenta se comunicar e Kanata percebe que existe perigo ali. Muitos estão passando mal e Kanata precisa muito que Kiteri ajude. Ela é a única com conhecimentos médicos por ali. Charcy pensa que cogumelos são os governantes do planeta. Eliminam alguns animais para crescerem com suas carcaças e continuarem a viver, mas não podem eliminar todos, deve haver uma espécie de controle. Unhwa se lembra do que encontrou antes, deve ser o antídoto. Eles pensam que a planta dos esporos atrai os animais fazendo o antídoto crescer perto dela. Assim, quem pega o antídoto sai livre e quem não consegue vira nutriente para ela. Kiteri também passa mal e diz para Unhwa que agora só podem esperar Kanata chegar. Kanata vê que não tem antídoto ali, os animais já devem ter comido. Depois ele pensa que por não ter os sintomas, não deve conseguir rastrear o antídoto, então abre seu capacete. É revelado que na conversa de antes tem algo que Unhwa queria ser, uma cantora, e ela tem uma voz muito bonita. O plano de Kanata parece ter funcionado. Com alguém por perto precisando, o antídoto apareceu, e ele recebe uma ajuda para levar tudo para a nave. Agora todos estão bem e podem continuar a jornada. Todos estão comentando sobre como Unhwa canta muito bem. Tem mais um detalhe, ela é filha de uma cantora super famosa. Ela se emociona porque todos estão sendo calorosos e confiáveis e está gostando da viagem. A situação dos suprimentos melhorou quando descobriram que aquelas plantas que soltavam os esporos eram cogumelos gigantes comestíveis. Depois de 5 dias conseguiram reabastecer e deixaram o planeta e seus amigos que serviam de transporte. Unhwa pede que Luca corte seu cabelo e chama bastante atenção depois disso. A mãe da Ares aparece, assistindo o último registro que ela deixou dentro da nave antes de pousar em Mekpa. No noticiário falam sobre estudantes perdidos no espaço. Já são 49 dias com eles desaparecidos e o pai de Ugar se reúne com os outros responsáveis, dizendo que está na hora de aceitar, já que as buscas foram encerradas. Devem peticionar uma declaração judicial de desaparecimento, o que é praticamente declarar que eles partiram dessa para melhor. A mãe de Ares parece ser a única a apresentar alguma resistência. Para ela não faz sentido nenhum desaparecerem assim sem deixar rastro, bagagem, nada para trás, nem no mar do planeta. Até o Ugar diz que todos estão extremamente afetados, mas não conseguem realizar mais buscas. Sem a ajuda do governo, o custo é algo que nunca poderiam pagar. O pai de Luca é um senador e já tentou, mas viu que o governo não ajudará mais.
O pessoal encontrou um planeta oceânico, mas que tem um pouquinho de terra, uma ilhazinha. Enquanto alguns se divertem como se fosse a praia, outros caçam para conseguir mais mantimentos. Eles até conseguem bastante coisa por ali e também podem se divertir e tomar um sol enquanto isso. Kiteri até fica meio histérica se perguntando que tipo de planeta é aquele, parece um paraíso de tão bom. Charcy descobriu que todos os mantimentos que conseguiram vieram da partenogênese, como se a reprodução fosse feita por clonagem. Só tem fêmeas no planeta. Parece um paraíso resultante da maior evolução, com muitas espécies coexistindo pacificamente. Kiteri até brinca que um mundo sem garotos é um paraíso mesmo. Depois ela vai encher Ares, dizendo que a garota deve estar apaixonada por seu salvador. Kiteri também não escapa. Elas dizem que perceberam que ela gosta do Zack. Ares resolve perguntar se Kanata tinha namorada séria ou algo assim, e ele diz que todas as garotas eram amigas dele. Ares sai meio irritada e Kiteri mais ainda com a lerdeza do rapaz. Ugar não se abre muito com o pessoal, mas pelo menos fala com Luca, que foi quem fez aquele arco que serve tão bem para ele. Luca faz um monte de perguntas e Ugar não quer responder, mas quando entram no assunto de quem são seus pais, Ugar se impressiona por algum motivo ao descobrir que Luca é filho do político. Todos estão curtindo o último dia no planeta, mas Ugar não está lá. O pai de Zack e a mãe de Kiteri trabalham juntos numa pesquisa que pode permitir revisitar memórias no futuro. Todos dizem estar tão bem que nem parece que tem um inimigo entre eles. Pensaram isso cedo demais. Ugar aparece e está com Luca na mira, dizendo para ele não se mexer. Se você está assistindo no futuro, já clica aí do lado para assistir o próximo episódio, mas se você está assistindo no dia do lançamento, clica no outro botão para se inscrever e não perder os próximos.